Então, a competência completa é essa. Se eu perguntar assim, que competências o fisioterapeuta precisa dizer para fazer uma avaliação respiratória? Aí vocês vão dizer, ele precisa entender de anatomia, do aparelho respiratório, eles precisam entender de fisiologia, eles precisam saber fazer uma ausculta, eles precisam saber fazer uma avaliação da capacidade funcional, precisa conhecer as escalas, um monte de coisa. Precisa conhecer escalas, precisa conhecer instrumentos, precisa saber o que está fazendo, precisa conhecer um pouco da patologia, entrar um pouquinho até na CIF para construir um diagnóstico fisioterapêutico. Então, é um monte de saber. E o saber fazer, porque não adianta ele saber de tudo isso, mas não saber o que fazer. Eu sei lá o que é um estetoscópio, o que é um oxímetro, o que é uma escala, mas não sei aplicar. Não adianta, eu vou ficar com aquela coisa na mão e não sei fazer. Então, mais do que saber fazer é muito importante. E aí vem a danada da atitude, super valorizada. A gente também traduz como soft skills, que no inglês seria a competência mais leve. A hard, a habilidade, é a mais dura, hard skill. No inglês, a gente fala no mundo corporativo muito assim. Então, a danada da atitude, que é a coisa mais difícil. Não adianta eu chegar lá cheio de conhecimento, cheio de habilidade, aplicando um monte de coisa técnica, não sei o quê, e não saber me apresentar para o paciente. E não conseguir convencer ele a fazer uma avaliação. E não conseguir demonstrar para ele a importância disso. E não conseguir passar confiança, responsabilidade para o meu paciente. Então, competência é o completo. É o conhecimento, a habilidade e a atitude. Eu dei o exemplo da fisioterapia respiratória porque o ambiente pede, né? Então, assim, a gente precisa também formar por competências, né? Isso aí é batido, eu sempre mostro. Mas quem são as hard, quem são as softs, né? As que a gente chama de dura é avaliar, usar um instrumento, uma escala, aplicar um recurso. A gente desenvolve em aula, em curso, em aula prática e estágio. E as soft, que são muito mais difíceis de desenvolver, são as leves, mas são o quê? As relações socio-interativas, as habilidades interpessoais, responsabilidade, ética, trabalho em equipe. Então, tem uma máxima também na gestão, uma frase bem clássica, que a gente diz que as pessoas são contratadas pelo que elas sabem fazer, habilidades, são demitidas pelo comportamental, atitude normalmente é assim. Então, às vezes, a pessoa sabe muito fazer, mas do ponto de vista comportamental, né, não consegue se relacionar em determinado ambiente, aí faltam alguns valores éticos. Eu dou muito curso para gestor, então eu posso soltar essa dica para vocês aqui. Eles trazem as duas coisas na mesma balança. Eles dizem assim, não dá para admitir uma pessoa que não sabe fazer, a não ser que seja no lugar que a ideia é essa mesmo, capacitar, né, um ambiente de ensino, e a ideia é entrar gente menos experiente para capacitar, e tem instituições que têm essa proposta, e ok. Mas eles trazem isso, que a questão caráter, eles usam essa palavra, comportamental, ética, ela é muito complicada, e às vezes você tem uma pessoa muito habilidosa, mas que não tem o comportamento adequado no setor. Inclusive, nesse momento, eu, em algumas reuniões recentes com gestores, eles traziam isso, que eles tiveram que contratar muito na pandemia e não tinham tempo, obviamente, de fazer esse alinhamento de valores, né, entre a empresa, a prestadora de serviço, o serviço, aí a gente está falando de fisioterapia hospitalar, e as atitudes do profissional. Então, eles contrataram no volume, e depois, por exemplo, você contrata 30 profissionais, e eles tiveram dificuldade de ficar com 10. Escutem isso. Isso é comportamental, isso é atitudinal, a gente tem que valorizar isso e tem que fazer essa autoavaliação. Porque quando um gestor me fala isso, eu contratei 30 e tive dificuldade, depois que eu tinha que fazer o alinhamento de valores com a empresa, de ficar com 10, eu fico muito preocupada. Eu digo assim, o que está acontecendo? O que essas pessoas, porque às vezes não é porque não sabe se comportar, tem uma coisa aí da experiência, lógico, mas é o que ela não sabe que está acontecendo, ela não tem essa autopercepção, essa autoavaliação de como está desenvolvendo as coisas. A gente também seleciona profissional por competências, então, como eu acabei de falar, os gestores, todos os hospitais contratam por competência. Quando vocês escutarem assim, ó, não tinha o perfil do fisioterapeuta para trabalhar em determinado lugar, não foi selecionado porque não tinha um perfil, eles estão buscando o alinhamento de cultura. Cultura
é uma forma, cultura organizacional, né? E todos os hospitais são organizações, são empresas. Então, quando vocês pensarem em cultura, é como esses profissionais, quais são os valores que essa empresa busca na pessoa. Como assim valores? Por exemplo, ela busca o quê? Criatividade, ética, responsabilidade, compromisso, engajamento. Então, o que é que essa empresa está buscando? Que valores são esses? Então, eles vão buscar pessoas com esse alinhamento. Então, é alinhamento de cultura com a empresa e habilidades específicas. É isso que eles estão buscando. Será que você conseguiu mostrar na entrevista? Será que você conseguiu mostrar naquele momento de seleção suas competências? Então, a gente seleciona pessoas por competências. Então, às vezes, aquela paginazinha do currículo que vocês entregam para a seleção é muito importante, porque como você vai descrever aquilo ali, que habilidade você vai colocar, é muito importante. Eu, às vezes, faço umas publicações sobre isso, estou devendo uma maior com um modelinho mais atualizado de currículo e vou fazer, porque as pessoas estão pedindo muito. E é simples demais. Então, assim, é básico, é simples, é a forma de se apresentar num currículo que, às vezes, o gestor, gente, ó, eu já fiz muita seleção, a gente olha rápido. Se a gente não encontrou ali no olho, o que eu estou buscando? Ah, sei lá, tem que ter uma especialização em fisioterapia respiratória. Quem não é, já sai. É hard skill, é formação. Então, quem não tem, já sai. O que eu estou buscando mais? Responsabilidade, compromisso. Como é que eu vou ver isso no currículo? São palavrinhas-chave que a pessoa vai colocar ali na autodescrição dela.